Ministra, queria falar um pouquinho também do principal projeto do governo, ou entre os principais, que é esse da isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000. E traz como compensação a taxação de lucros e dividendos. Só que parte do Congresso enxerga isso como uma nova taxação do governo, mesmo que seja para os mais ricos, há ali uma certa resistência, até um projeto alternativo foi apresentado recentemente. A senhora enxerga uma saída para essa compensação, ou seja, uma saída consensuada para agradar também os parlamentares? Por exemplo, o corte de renúncias tributárias pode funcionar, ministra, na sua avaliação? Bom, Tainá, essa pergunta é excelente, a resposta é sim, pode funcionar. Agora, eu luto por essa questão de gastos tributários desde o primeiro dia que eu assumi o Senado Federal. Devo ter inúmeros discursos nesse sentido. E toda vez que a gente fala em corte dos gastos tributários, vamos lembrar o que é isso, né? Para quem está nos acompanhando, há um aumento de renúncia de receita ao longo dos últimos anos, ao ponto de há uma expectativa dessas renúncias chegarem já neste final de ano ou o ano que vem em mais de 620 bilhões de reais. Só para ter uma ideia, eu só preciso de 10% disso no meu orçamento para conseguir agradar todo mundo dentro dos ministérios, né? E a gente, toda vez que discute alguma política pública para rever essa renúncia fiscal, que muitas vezes ela teve importância lá atrás e hoje ela não atende mais o interesse público, a gente tem lobbies e são legítimos, todo mundo tem o direito de ir ao Congresso Nacional questionar e defender as suas teses, mas de qualquer forma esses lobbies são muito fortes e a gente não consegue resolver o problema de aumentar a receita do governo federal sem aumentar a carga tributária, ou seja, sem aumentar imposto, cortando de quem não mais precisa. Então, primeiro ponto que eu queria só colocar, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, e eu, como uma grande democrata que sou, eu defendo a democracia acima de tudo, né? Porque acho que sem isso nós não temos nada. Os mais novos talvez não entendam a importância dela. Como democrata que sou, eu entendo sempre que aquilo que é prometido em campanha tem que ser cumprido. E não adianta depois reclamar, falar, mas vai ter um problema fiscal. E olha, quem está falando é uma fiscalista. Houve uma promessa do presidente Lula de isentar a população brasileira que ganha até R$ 5.000 de imposto de renda. Então, nada mais, nada menos ele está fazendo nesse momento de cumprir essa promessa. De que forma nós vamos compensar? E aí sim, a fiscalista aqui fala, é urgente, é necessário, não há como não renunciar aqui e não compensar de outra forma, sem aumentar imposto. Isso não dá. Então, nós vamos ter que criar condições na justiça tributária de fazer com quem não paga, e é outra situação, não paga imposto sobre determinada atividade, que pague ou entrar na questão dos gastos tributários. Se você me perguntar o que você prefere, por justiça tributária e pela facilidade e pelo número reduzido de pessoas que seriam atingidas, no caso do projeto que foi apresentado pelo governo federal, é o meio mais justo de beneficiar milhões e milhões de brasileiros, entre aspas, a custas de 150 mil, não é nem milionários, são bilionários, que teriam uma taxação de no máximo 10% do lucro que está tendo. Não é do patrimônio da pessoa. Então, isso se já não paga, porque se ele paga 7%, ele só pagaria mais 3%. Essa é a forma mais justa. Se o Congresso entender que não é desta forma, que vai entrar pelo lado do gasto tributário, de novo, aqui, alguém que preza pela independência dos poderes. É o direito do Congresso Nacional fazê-lo. Eu só não consigo visualizar essa alternativa como uma alternativa fácil, tendo em vista que eu passei 8 anos lá e nós tentamos, de todas as formas, de alguma forma, mexer. A única coisa complicada é você ir na linearidade. Vou dizer o seguinte, eu vou cortar 10% dos gastos tributários de todo mundo. Até porque, assim, no lato senso, Bolsa Família é gasto tributário, só que é um gasto tributário necessário, você não vai cortar. Então, aí é uma coisa mais delicada. Mas se o Congresso Nacional achar alternativas e comprove que 2 menos 2 é igual a 0, ou seja, comprove que a receita que virá será suficiente para essa renúncia fiscal, de novo, está na autonomia e no direito do Executivo, do Congresso Nacional, da sua parcela de contribuição em relação a esse projeto, que entendo que é um projeto relevante para o Brasil.